Tá legal entrar na tua casa. Se Deus mandasse você matar seu filho, você mataria? Cara, Deus é Deus, cara. Sim ou não? Se ele mandar matar o filho, aí entra vários Agora assuntos chocou, aí, né, irmão? Aí tem vários assuntos aí o assunto. Mas Deus tá querendo, pô, ele quer, e aí? É assunto discutível. Mas ele quer. Entendeu? Ele não vai mandar porque não tem filho, né? Não, mas ele quer. Que tu mate tua mãe, tua Se ele mãe, mandar, eu... tua mãe, teu pai, teu irmão, teus irmãos, teus amigos. Ele quer. E aí? Não, vocês querem. Não, vocês Deus. querem botar Deus assim. Está escrito aqui na Bíblia que Deus manda matar. Mas isso aí, manda você matar. Isso aí foi escrito em outra época, cara. Em outra época. Eu não tô entendendo. Então por que você tá seguindo Jesus se isso aí é de outra época? Fala, meu povo! Tu crê num negócio desse, boy? O bagulho hoje tá sinistro. Uma mistura de frevo com o Rio das Ostras que vai deixar os crê tonto, meu irmão. O bagulho é o seguinte, o Jason Ferrer, o brabo do Além da Fé, e o Antônio Miranda, o mestre da teologia reversa, estavam lá de boa, rangendo um almoço, quando aparece o Júnior, o emocionado de Conceição de Macabu, querendo colocar o ateísmo no lugar dele. Tu não tá entendendo a presepada, vice? O Jason e o Antônio ligaram o modo marreta e jantaram o argumento do cara antes da sobremesa. É ex-pastor e ex-cristão contra um explicador de quadrado que inventou um Deus que é e não é ao mesmo tempo. É cada uma que parece duas, tá ligado, meu irmão? O bagulho virou um exorcismo de lógica ao vivo. Simbora ver o Jason e o Antônio triturando esse misticismo de almoço enquanto a gente racha o bico dessa loucura teológica. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Meu querido Brasil, satisfação imensa, é uma grande honra poder estar aqui diante de vocês. E hoje, uma coisa foi inesperada. Estávamos num almoço aqui, eu, o Antônio Miranda, o nosso amigo Ney, nosso amigo Cleito, a esposa do Cleito também, Eliane, o Antônio aqui do lado e o nosso querido e amado que veio trazer para nós a pérola do Evangelho. Falou, cara, hoje eu cheguei aqui para poder mostrar e colocar o ateísmo no lugar dele. Aí eu falei, rapaz, tudo isso aí, com a força de Deus, eu vou mostrar para vocês um ótimo argumento. E hoje nós vamos conversar com ele. Qual é o teu nome? Júnior. Júnior, tu és de que lugar, Júnior? Conceição de Macabu. Conceição de Macabu. Tu tá há quantos anos, cara? 42. 42, um cara bem jovem, né? Então assim, hoje nós vamos conversar com o Júnior e eu espero que as respostas que o Júnior vai dar com o Antônio Miranda e comigo, a gente vai conversar aqui, né? O Antônio Miranda, tá vendo os dentes dele como é que tá babando? Tá caindo aqui, babinha. Tá vendo, tá, Brasil? Exatamente isso Tô aqui aí. na expectativa. Então, o que é que a gente vai fazer aqui agora? Fazer a entrevista com ele, mas logo após a nossa abertura, eu volto, te conto, te mostro tudo em mínimos detalhes. Fica por aí. Além da Fé com Jason Ferrer. Brasil, nós estamos de volta, como sempre. É uma honra, um privilégio muito grande poder contar com você aí do outro lado. Hoje uma ocasião muito, muito especial, especialíssima, na verdade, né? Onde nós estamos aqui conversando, batendo um papo com um amigo cristão. Você é cristão? Você acredita em Jesus Cristo como Senhor? Sim. Você acredita no Deus de Israel, o mesmo de Moisés? Não da forma que certas religiões vê, né? Mas conforme a Bíblia demonstra e descreve? Algumas coisas sim, outras eu tenho algumas críticas. Como assim, Tá irmão? certo. Calma aí, vamos chegar nela agora. Estávamos conversando, antes de ligar a câmera para conversar, porque eu acho que é um assunto muito importante, que talvez a resposta que ele vai dar vai servir para vários cristãos apologistas, pastores, cristãos que estão aí querendo saber como refutar um ateu. E hoje, o vídeo de hoje é como refutar um ateu, tá? Através aqui do Júnior. E nós estávamos conversando sobre a questão da moralidade, a moral de Deus, a moral objetiva de Deus, né? A moral absoluta desse ser. E o Júnior estava dizendo, não foi Júnior, que Deus, como ele é Senhor de todas as coisas, ele pode fazer o que ele quiser com todas as criaturas, incluindo mandar sofrimento, pestes, fome, mandar tudo, porque ele é o Senhor. Mas a questão que a gente se pergunta é, tá sendo moral isso daí?
será que se caso Deus fosse esse homem estaria fazendo exatamente isso com outras pessoas que têm vida, causando sofrimento, dor, vingança, choro, fome, pestes, tudo isso apenas para exaltar o meu nome? Ou será que nós humanos superamos a moralidade de Deus? Vamos lá. E aí, meu irmão? Me diz aí, você estava defendendo a ideia de que Deus pode fazer o que ele quiser e a gente não é um metro nem tampouco balizador de Deus. Explique isso para nós. Porque onde a gente erra, muitas vezes o que o ser humano erra é quando a gente quer botar Deus do nosso jeito, né? De achar que Deus tem que ser do nosso jeito. Boa. Entendeu? E Deus é do jeito que ele é e da forma que ele é. E como é que Deus é? Entendeu? O exemplo que eu dei. Dá um exemplo. O exemplo que eu dei do celular. Certinho. Se é meu, eu posso pegar o celular aqui. Não, mas me dá um exemplo de vida, porque Deus trata com vida, assim, não com inanimados. Uma pedra você pode jogar ali e acolá, mas uma criança você não pode jogar. Então me dá um assunto mais palatável. É sobre isso. Eu tipo assim, o que a religião, as religiões pregam e falam sobre Deus, certo, que ele é bonzinho, que ele é misericordioso, e não é também, mas ele é bom, e ele quando ele tiver de tocar o pau, ele vai tocar também, o cacete. Não, pera, vamos devagar. Entendeu? Mas assim, quando você diz Deus é bom, mas ao mesmo tempo Deus é mau, você está falando de duas naturezas ao mesmo tempo. Não pode coexistir duas naturezas. Aí você tem que escolher, ou ele é careca ou ele é peludo. Não, mas é da forma que você quer que seja. Não, pera, não. É um balizador. Vamos lá. A gente tem que ter uma ideia. Por exemplo, você é uma pessoa, você não pode ser maior do que Deus na sua moralidade. Não. Certo? Não tem condições. Não. Logo, se você é uma pessoa que quer o bem daquele ou quer infringir menos sofrimento para aquela pessoa, Deus não pode querer menos que você. Não, Cleiton, você quer fazer uma eutanásia no cara. Eu quero que ele sofra e me esmiúce ali. Você fala, porra, mas espera, eu não tenho esse pensamento, eu não tenho esse sentimento. Deus, automaticamente, como é a última instância do seu grau de moralidade, ele está na última, você é apenas uma evolução dessa moralidade inata que vem dele, apenas um pouco do que restou, do que veio para você não pode pensar menos do que Deus. Logo, se você quer o bem nosso e não quer explodir ninguém aqui, Deus também não quereria explodir. Mas você falou que Deus explode, aí fica difícil, confuso. Não. Explica pra nós, como é que Deus se comporta? É questão que, é o que eu falei, você não pode querer botar Deus do seu jeito. Não. Vamos fazer o seguinte, vamos botar Deus no jeito dele? Coloca Deus no jeito dele. Por exemplo assim, Jesus fala que só tem um que é bom, que é Deus, não é isso? Concorda com Jesus? Concordo. Você concorda com Deus quando ele dá as leis dele? Concordo. Em Deuteronômio 22, ele diz que os adúlteros têm que pagar pelos seus pecados. Você concorda com isso? Concordo. Em Deuteronômio 24:16, ele fala que os filhos não podem pagar pelo pecado dos pais e nem os pais pelos filhos. Cada um paga pelo seu pecado. Você concorda com isso? Concordo. Você concorda com Deus ter torturado e matado o filho de Davi e Betseba, que foram dois adúlteros que nada aconteceu com eles? Exatamente, concordo dentro do que eu falei aqui. Não entendi. Não, concordo dentro do que eu falei aqui, porque é o seguinte, Deus, ele é Deus, ele vai fazer da forma que ele quiser. Mas na regra dele, ele instituiu que os adúlteros têm que pagar pelo pecado e os filhos não pagam pelo pecado dos pais. Por que ele torturou e matou o filho de Davi e Betseba? Sim, mas na sua visão, na nossa visão, trazendo isso pra gente, a gente vai ver e vai analisar e vai entender do jeito que você tá falando. Como entendeu? É que é do jeito certo de entender? Não, o jeito certo de entender é do jeito que Deus faz, da forma que ele faz. Mas assim, ele tá te dando, olha só, Júnior. É porque querer botar Deus... Não. Todo mundo faz isso. Não. É assim, veja bem, a justiça, ela funciona da seguinte forma: dignidade e igualdade das pessoas, tá certo? Então, assim, existe um princípio fundamental que é levantar a sua dignidade para que ninguém desonre o seu nome, a sua imagem, a sua pessoa, tá? Isso é justiça humana. Essa justiça humana, a de Deus, deveria estar extremamente superior. Não porque ele é Deus e pode fazer o que ele quiser, não é verdade isso, não, certo? Porque se você tem uma fonte e você diz que a moralidade vem de uma fonte, essa fonte, você há de crer que não pode ser inferior a você, concorda comigo ou não?
Ou essa fonte tem que ser inferior a você? Por exemplo, eu não mato, mas Deus mata. Eu não roubo, mas Deus rouba. Então, quer dizer, essa fonte ficou inverso. Então, eu agora, não torturo e Deus tortura. Aí você é contra a tortura. Aí você diz, não, mas Deus faz como ele quer. Não, a base é da criatura para o Criador. Se você dissesse, eu torturo, mas Deus não, aí é uma base de inferioridade para uma superioridade. Mas você está invertendo a situação. Você está colocando a superioridade de Deus e invertendo e descendo ele a um nível de selvageria. Não. Não está fazendo isso? Então vamos lá. Então vamos recapitular. Não estou invertendo. Quando fala assim, você acredita que o tempo de Deus... Não, o tempo é uma coisa. O tempo... O tempo é diferente do nosso? Não, peraí, calma aí. Não. O tempo é diferente até para lagartixa. Também. Mas eu acredito que, tipo assim, quando fala que 1 minuto para Deus... Não, pera. Isso é literatura, isso é poesia. Tá. Isso é literatura. Sim. Vamos lá. O que a gente está falando aqui é de Deus, no nosso tempo, intervindo nas ações humanas, nas atividades humanas, certo? Um Deus que veio através de Jesus, por isso eu te perguntei antes. Você acredita que Deus é o Pai de Jesus, o mesmo de Moisés, o mesmo de Abraão? Acredito. Esse mesmo Deus, o próprio Jesus está testificando e dizendo qual pai que mesmo sendo mau, não sabe dar boas coisas aos seus filhos. Aí ele agora descreveu o que seria bom. Ele falou, por acaso, um filho que pede um pão, ele lhe dará uma pedra? Não. Parâmetro de Deus com o homem agora. Por acaso, um filho que lhe pede um peixe, ele lhe dará uma serpente venenosa? Não. Por acaso, um filho que lhe pede um ovo, ele lhe dará um escorpião? Ele falou, não. Quanto mais o vosso Pai que está nos céus, ele vos dará coisas boas. Então, o parâmetro é justamente esse. Quanto mais de Deus, ele vos dará coisas boas. Ele vos calçará, ele dará comida, bebida e toda a fonte de moralidade para que vocês possam andar em bons caminhos, tá? Quando você traz um Deus agora que pode fazer qualquer coisa, aí nós, que somos o parâmetro de Deus, onde nós não podemos ser inferior, qual o propósito de Deus em ser inferior às atividades humanas? Responde para mim. Eu acho que não é questão de ser inferior. Mas quando ele mata uma pessoa, é questão de... Quando ele manda estuprar, escravizar, quando ele manda roubar, você acha isso bom? Você faria isso? Ensina a vender a filha com pedófilo. Enfim, mas aí é o que você perguntou antes, pelo começo, né? Sobre a Bíblia. Mas é sobre a Bíblia que eu tô falando até agora, você perguntou. É sobre a Bíblia, Eu sei, mas eu falei o quê? Eu falei que concordo, acredito, mas tem algumas coisas que eu vou questionar. Tá, finalidade. Vamos falar de finalidade. Mas, por exemplo, a gente veio aqui com a finalidade. Comer, estarmos com fome. Para tudo existe uma coisa chamada teleologia, tá? É uma finalidade para todas as coisas que se existem no universo. Tudo tem que ter uma finalidade, um bem, um propósito para aquilo. Ainda que haja desafios, problemas, aflições, dificuldades, mas há uma visão além daquilo. Quando, por exemplo, eu faço uma pessoa cega e a deixo cega e ela morre cega, qual o propósito benéfico que eu criei e gerei para aquela pessoa? É complicado, né? Complica, né? Aí complica, né, meus colegas? Já complicou? Vamos lá, qual é o Mas propósito? aí é onde que eu falo, onde as críticas que eu falo. Eu tô falando de Deus até agora, de Bíblia, teologia e ele nem entrou ainda para falar contigo. Mas vamos conversar. Como é que o propósito, você tem um propósito de chegar, teu filho derrubou uma televisão. Você comprou essa televisão 80 polegadas, o teu filho derrubou. Você vai chegar para ele, vai pegar no nervo dele aqui, vai falar bravo com ele. Você vai gritar com ele, se for possível, para ele aprender e ouvir, se conscientizar, amadurecer, se tornar homem ou mulher. Mas não vai passar disso. Você não vai chegar para ele agora e dizer, meu filho, eu tenho uns mecanismos ali de tortura que agora você vai me pagar. Eu vou mandar enxofre, eu vou mandar fogo em cima de você, eu vou queimar você com maçarico, miserável, filha da puta do cacete. Desculpa, vamos cortar isso aqui. Mas, quando você vê o teu Deus disputando território com outros seres humanos que são inferiores a ele, e ele mandando fogo em Sodoma,
matando grávidas com fogo, ele consumindo pessoas. Não é antigo, não existe. Não existe. Entenda bem. Não existe Antigo e Novo Testamento. Existe Deus na história humana. É só isso. Antigo e Novo Testamento são nomenclatura humana, literatura humana para dividir tempo e espaço literário. Só isso, nada mais. Deus é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Nessa condição, você tem um Deus que deve ser exemplo para você. Mas qual é o exemplo de um pai que pega o filho por causa de uma televisão, o tortura, arranca seus braços e tudo isso? Fala pra mim, qual é o exemplo disso? Sim, mas é o que eu tô querendo explicar. Aí você, o que você acha disso tudo que você tá me falando? Eu? Eu não tenho Deus. Eu não tenho Deus. Deus covarde. Eu não tenho Deus. Pra mim, tudo isso daqui que você acabou. Deus covarde, Deus isso, não é Deus. É um ser humano que se instituiu de religião, que se vestiu da mentira religiosa, inventou um Deus e tentou institucionalizar isso e dominar as mentes das pessoas. Logo, não existe Jesus, Espírito Santo, Deus, anjo, inferno, céu e nada desses sistemas. Tudo isso criado para oprimir e para indignificar as vidas e submetê-las ao regime. Exatamente. O mundo é do nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo é de Alá. O mundo é de Shiva, mas de o mundo Brahma. não foi criado por nada. Você acredita que a história do Big Bang, que teve uma explosão? Opa, perfeito. Entrou no caso dele aí agora. O mundo... O nada Olha pra ele agora que o nada não cria nada. Qual o artigo que fala que o mundo veio do nada? Qual artigo? Artigo científico, tá? Que o mundo veio do nada. Vai lá, manda ver aí, só pra gente entender. Não sei. Um artigo científico, um modelo que você tenha para dizer assim, porque a gente trabalha com modelos científicos, não é verdade? A gente não pode chegar aqui por nós mesmos e dizer assim, não tem como esse oceano estar parado aqui nessa via e não atravessar a gente aqui, porque tem um Deus segurando, tem um anjo segurando aquele rio ou aquela água. Eu digo, peraí, calma aí, vamos lá, vamos devagar, vamos trabalhar a gravidade. Aí eu tenho um artigo que eu te mostro como aquilo funciona, como que aquelas águas não ultrapassam aqueles limites. Tem experimentos, eu tenho metodologia científica, porque existem métodos acadêmicos e científicos para provar tudo isso que eu estou falando. Quando você diz para mim que do nada se vem, primeiro você tem que definir o que é esse nada. O nada que você está falando. Nada. Define para nós o que é nada. Cara, explicando. Explica pra nós, pô. Nós estamos aqui. Essa é a oportunidade que você está tendo. Alguém criou alguma coisa. Não, peraí. Alguém criou alguma coisa é uma falácia, né? Você tá partindo de uma petição de princípio, né? Você já tá colocando na resposta aquilo que você tem que defender e demonstrar, não é isso? Sim, mas... Cara, é complicado. Vocês querem colocar... Querem colocar Deus da forma que vocês querem entender, cara. Deus tem que ser assim. Coloca Deus da maneira que você quer. Isso não pode ser assim, porque Deus não faria isso. Esse Deus aí é um Deus assim. Mas que vamos fazer da forma mais tranquila? Vamos fazer da forma mais tranquila? Quando na Bíblia diz que tá com muito sangue na boca. Diz que Deus, ele é bom, ele que vai prover, ele que faz todas as coisas. Não são parâmetros que você julga ser positivo? Não são parâmetros bons? Então, mas como você fala, você não acabou de falar que na Bíblia tá que Deus é bom, que Deus faz todas as coisas. Se ele faz todas as coisas, ele faz o mal, faz o bem. Ele faz o bem, faz o mal, não faz só o bem. Mas se ele faz o bem... Faz todas as coisas, ele faz todas as coisas. Você acredita na Bíblia? Então, vamos lá. Você acredita na Bíblia? Não, sou ateu. Mas você tá dando exemplo da Bíblia, e você não acredita, você tá dando exemplo, eu tô te explicando. Se tá na Bíblia que ele faz todas as coisas, se é todas as coisas, ele faz o bem e faz o mal. Ele não faz só o bem. Então, se ele não faz todas as coisas, se ele faz todas as coisas, inclusive o mal e inclusive o bem, você concorda comigo que esse Deus é contraditório? Não, aí entrou o que o amigo falou aqui, né? Se esse Deus faz o bem e faz o mal, esse Deus não existe. É um Deus covarde. Não, peraí, eu falei isso não. Eu falei isso não. Calma aí. Eu falei o parâmetro de Deus. Deus não poderia ser inferior a você. Foi isso que eu falei. Deus não pode ser inferior a você. Assim como o teu pai. Você está quantos anos? 32 anos? Obrigado. 42, me desculpa. Obrigado. Tu tem idade de ter 32. Mas você tem 42. Teu pai não pode, por hipótese alguma, ter 27. Tá certo? Pronto. Não pode a fonte ser inferior. A causa nunca pode ser inferior àquele efeito. Se você, na verdade, tem um efeito e o vento soprou,
veio de uma fonte. Essa fonte para você é Deus. E a gente está mostrando biblicamente para você que essa fonte não é divina, ela é maligna. Porque aquele Deus que manda escravizar, você escraviza hoje em dia alguém? Não. Então aquela fonte precisa ser destituída, ela precisa ser diluída e superada. Você tem que superar aquele Deus e aquela ideia. Mas é o Deus de Jesus Cristo. Peraí, calma, vai devagar. Jesus Cristo, por exemplo, falou assim, ele diz, onde estão aqueles que não querem que eu reine sobre eles? Trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Eu sou o único rei, eu sou a única verdade, não existe verdade fora de mim. Quer dizer, não existe pluralidade, democracia, nada. E outra, ele falou, Apocalipse capítulo 2, que ele vai se vingar, ele vai mostrar para aquelas igrejas que acreditaram nele, ele vai dizer, eu vou matar o filho dos vossos inimigos para vocês. Eu vou pisar. Apocalipse capítulo 14 diz que ele vai encher, Jesus falando, que ele vai encher 300 quilômetros de sangue, pisando os inimigos como se pisa uva no lagar. Já viu uva no lagar? Ele vai triturar, amassar a ponto do teu sangue espirrar e virar uma bolsa de sangue de 300 quilômetros por 1,60 m de altura. Aí eu pergunto para você, você como ser humano, vou pegar o parâmetro agora. Você, como ser humano, encheria esse restaurante de cadáver e se satisfaria com cada pingo de sangue caindo em você, você limpando e metralhando pessoas? Faria isso sim ou não? Não, mas é o seguinte. Faria ou não? Não, eu tenho que explicar. Tá, explica. Quando você fala que Deus não negocia caráter, que Deus não pode ser menor que eu. Que Deus pode? Não pode. Você fala que não pode. Ainda bem. Tudo isso, beleza. Então é o seguinte, tudo isso aí não pode ser mesmo. Mas pode exatamente, ser menor, pode negociar, tal, não sei o quê. Então, ele chegou à conclusão, não pode. Então é o seguinte, então ele tem que aceitar o que ele faz da forma que ele é. E que eu não posso aceitar. Por que você não aceita? Calma. Então quer dizer... Por que você não aceita? Não, eu vou aceitar. Deus não pode fazer o mal se ele faz o bem. Tem que aceitar. Eu vou aceitar se você aceitar o que eu vou falar pra você aqui agora. Ele faz o bem, faz o mal, a hora que ele quer, do jeito que ele quer. Então é soberania divina, é isso? Deus é soberano. Não, com certeza. É que você quer botar então, Deus do seu jeito. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Deus tem que ser assim. Deus não pode ser assim. Calma aí. Como é que eu vou ter que explicar como é Deus? Vamos lá. Vamos supor o Deus soberano aqui, só um minutinho. Então, vai lá. Suponha que Deus, ele volta aqui hoje e ele fala assim, olha, eu me adequo de acordo com a cultura, com as pessoas, que lá naquela época tinha escravidão, eu me adequei à escravidão, né? Tá certo que eu ensinei a não comerem carne de porco, eu ensinei que eu queria pele de pinto, eu ensinei que queria que guardassem o sábado, etc. Mas hoje, eu tô vendo aqui que tá tendo um movimento LGBTQIA+, muito forte, e eu tenho que me adequar. E você, Júnior, foi o meu representante para mostrar ao mundo que eu aceito os LGBTQIA+, e agora você vai casar com o Ronald, um negão de 2 metros, e você vai ser o passivo. Você aceitaria a soberania? Ele pode todas as coisas, não pode? A gente acabou de falar. Então ele pode vir aqui e fazer isso, senhor. Então você aceitaria o negão de 2 metros? Não é questão de eu aceitar ou não aceitar. Ele vai fazer. Então você aceitaria de boa? Eu tenho que aceitar. Não é questão de aceitar. Ele vai fazer. Não é questão de eu posso aceitar. Mas ele vai pegar e vai fazer. Mas você não aceitaria. Mais que eu era. Mas você não aceitaria. Não, ele não foi lembrar disso mais. Ele vai fazer uma... Não, ele te deu a escolha. Ele falou assim, ó, você pode aceitar ou não. Não, eu vou aceitar, pô. Mas se ele quiser fazer, faz. Mas ele falou assim, mas essa é a minha vontade. Aí que tá o segredo. Muitas coisas a gente não aceita, entendeu? Mas se Deus quiser fazer, ele vai lá e faz. Tá. Mas agora, por exemplo, assim, ó, Jesus... Jesus, ele mesmo Júnior, tá aceitando. Ele mesmo tá aceitando. Deus tem que ser do jeito dele. Não, olha só. Não, você Jesus, ele não aceitou. Ele falou assim, ó, se for possível, afasta de mim esse cálice. É isso? Mas ele, tipo assim, ele vai fazer as coisas do jeito que ele quiser, da forma então, que ele quiser. Então, pra você, Deus é um ditador celestial. Não é questão de ditador. Ele que fez, ele criou, ele vai fazer do jeito que quiser. O jeito é dele. A gente não pode querer botar Deus do nosso jeito, cara, o que vocês estão querendo fazer, cara. E como é que ele vai julgar e condenar alguém se é ele quem tá decidindo as coisas? Um assunto bom, sabe? Porque olha só, um assunto bom, sabe? Porque livre-arbítrio é complicado. Aí já entrou livre-arbítrio, já entrou predestinação. Ele tá predestinando, isso aqui já tá predestinado, isso aqui já tá assim. Então é um bom assunto. Entendeu? Isso aí é um bom assunto. Então, me explica, como é que ele vai punir alguém se ele já predestinou tudo? Cara, até a Bíblia, se você for debater dentro da Bíblia sobre livre-arbítrio e predestinação, rola vários assuntos, tá? Porque muitas pessoas vão acreditar que livre-arbítrio existe sim, muitas pessoas vão entender e interpretar que existe predestinação.
Entendeu? Então isso é um assunto bem complicado. Então, mas dentro da sua crença, você falou que Deus faz tudo. Se Deus faz tudo, como é que ele vai punir alguém? Sim, eu não acredito muito no livre-arbítrio, não, tá? Eu vou mais para a lei da predestinação. Eu acredito que Deus, tudo predestinado, Deus predestinou tudo. Entendeu? Maravilha. Então, tipo assim, nesse momento, tá tendo um monte de criança sendo abusada por padres e pastores, por exemplo. E aí eu quero saber de você o seguinte: como que esse Deus está predestinando padres e pastores a abusarem de crianças sem fazer nada? Foi ele que criou, né? Foi ele que fez, né? Mas a questão é, você faz o que para essas crianças, se você pudesse? Não, mas eu sou humano. Não, peraí, calma aí. Eu sou humano. É exatamente isso. Aí você está inferiorizando Deus. Pensa comigo, só pensa. Você é uma pessoa inferior a Deus, concorda comigo? Todos nós. Pronto. Você sendo inferior e dizendo, eu sou humano, mas Deus não quer fazer, porque é uma vontade dele, e Deus sendo todo bem não pode ser mal, cara. Porque são duas fontes que colidem. Mas eu falei isso pra você, meu amigo. Falei agora pra você que ele faz o bem e faz o mal. Não tem como. Eu vou resolver isso aí pra você. Eu falei... Vou resolver isso aí pra você. Não há possibilidade de Deus fazer mal sendo uma fonte ruim. Porque é como eu falei pra você, não tem como, por exemplo, você ser careca e ter tranças, fazer a trança na sua careca. Então, ou Deus é fonte de luz ou ele é fonte de trevas, porque uma anula a outra. Sim, Deus não pode ser vida e ser morte ao mesmo tempo, porque as duas causas, elas se anulam automaticamente. Quando você tem a fonte do bem e a fonte do mal, você tem um Deus ambíguo. E Deus não é ambíguo, Deus é imutável. Como ele é imutável, ele não pode ser bem, ele não pode ser bem e mal, porque aí ele teria que mudar a sua natureza. Não, mas aí é a natureza do homem, aí envolve muita coisa. Mas envolve o que agora? Aí envolve muita coisa. Então me diz o que envolve. Eu estou explicando isso filosoficamente. Deus não criou o homem pra isso. Deus criou pra quê? Pra fazer isso aí, nas religiões padre, pegar besta. Deus criou pra quê? Então Deus criou pra quê? Mas você não acabou de falar que ele predestinou as coisas? Oi? Então, mas aí envolve o assunto o erro do homem, né? O homem errou, teve várias coisas. Por exemplo, como que o homem vai errar se foi Deus que predestinou? Não. Deus predestinou, mas assim, mas ele pode abrir mão depois, velho. Como assim? Deus predestinou. Eu fiz o homem pra isso. Não. Mas o homem depois peraí. Foi pra outro caminho. Olha, antes de conversar, Júnior, antes da gente entrar no assunto, veja que eu perguntei pra você se você tem o mesmo Deus de Abraão, de Jesus Cristo, de Moisés, pra me certificar do Deus que você está conversando. O Deus que você está defendendo é um Deus que a Bíblia diz que ele é imutável. Isso quer dizer que não há variação nele. Não há sombra de mudança. E ele é pai das luzes, não das trevas. Tá certo? Aí o que acontece agora? O que os teólogos podem fazer é uma harmonização do texto. Porque a Bíblia está deixando bem claro que Deus é o pai das luzes e nele não há sombra de variação e nem tampouco mudança. Se você diz pra mim agora que Deus é mau e Deus faz o mal ou pratica o mal... Não, respondendo ele ao mesmo tempo. Difícil, fica. Não é. Tá. Então, não é o diabo que vem para roubar, matar e destruir? Não, esquece o diabo. O que eu quero dizer? Eu faço o que com o diabo? O que eu faço com o diabo, Brasil? Ele mandou esquecer o diabo. Aqui, ó. Eu faço o que com o diabo? Vamos lá. Deus, ele faz todas as coisas. Certo. Ele faz todas as coisas. Onisciente, onipresente, onipotente, enfim. Ele predestinou. Então Deus pode pecar. Sim, ele predestinou. Deus pode pecar. Não, peraí. Deus pode pecar. Não, pecar não. Eu não entendi. Deus não pode todas as coisas agorinha. Não. Mas Deus pode pecar, não pode? Deus pode se matar, então. Não. Deus pode chegar e criar uma pedra que seja maior do que a própria força dele. Você quer humanizar Deus, você quer botar Deus como humano. Não, cara, eu tô tirando por hipótese. Cara, Deus é espírito. Entenda bem. Então você quer humanizar Deus, você quer botar Deus como humano. Você quer pegar Deus e botar igual se fosse você? Calma. Deus é espírito, cara. Você não tem um criador? Deus é espírito, olha só. Esquece de Deus humano, que você quer botar Deus humano. Não é Deus humano. A gente precisa conversar uma linguagem humana. Eu não tô conversando com um ser humano. Olha só, Deus é Deus, ele faz todas as coisas. Ele predestinou isso aqui, entendeu? Mas, tipo assim, deu errado. Ele predestinou, ele falou assim, mas eu fiz... Mas ele predestina uma coisa que dá errado? Calma aí, rapaz, um exemplo. Cara, vem cá, me diz uma coisa. Qual é a chance de você ter visto o filme por diversas vezes? Também um minutinho só. Você viu o filme por diversas... Não, eu falei errado. Um minutinho só. Você já viu o filme por diversas vezes. Mas eu pergunto, o ator principal do filme morre? Você fala, cara, eu acho que ele vai morrer, eu não sei. Eu tô em dúvida ainda. Não. Você tá dizendo que Deus é assim, cara. Não é que deu errado. Olha só, ele predestinou.
vou predestinar. O que ele predestinou, ele não previu? Mas ele não faz todas as coisas, ele predestinou desse jeito. Ele predestinou desse jeito aqui. Depois ele falou assim, rapaz, acho que eu vou mudar. Vou fazer desse jeito de cá. Mas como? Então ele errou sobre a previsão dele? Ele errou sobre... Mas ele errou, então. Mas ele mudou pelo quê? Tá, vá. Por que ele pode mudar? A pergunta é essa. Deixa eu explicar essa. Ele mudou por quê? Não pode. Peraí. Deixa eu explicar pra ele. Houve uma alteração para mudança de Deus. Olha só. Você tá falando que Deus não pode mudar. Pega esse gancho. Mas quem sou eu falar que Deus não pode mudar? Se Deus mudou, teve uma alteração no plano dele. Na Bíblia diz que ele é imutável, que ele não muda. A tua Bíblia, que você falou que é que você segue. Então onde está escrito que ele pode mudar? Segundo, ele fala, eu, Senhor, não mudo. Aonde está escrito isso? Eu, Senhor, não mudo. Não, mas aqui na minha Bíblia onde? Qual é o versículo? Outra coisa. O seu Deus, se ele é onisciente e ele já sabe do futuro, ele já viu como que ia acontecer, por exemplo, ele sabia que hoje a gente estaria aqui almoçando, certo? Se a gente não tivesse aqui hoje almoçando, ele teria errado, não é isso? Não é bem por aí. Olha só, como não? Sobre a questão de ver na Bíblia que o Deus não muda tal, a Bíblia foi feita e escrita e, tipo assim, várias línguas, alemão, hebraico, aramaico, pode estar de um jeito, aí depende de contexto, depende de muita coisa, cara, né? Assim, Deus não muda e o versículo aquilo ali entende daquela forma. Você tem que ver o contexto do assunto, o que tá falando, entendeu? Procurar a fundo, porque você Deus não muda. Lá, Deus não muda não. É assim que é. Não é assim. Tá, então tem várias interpretações ali. Mas se tem várias interpretações, como é que você sabe qual que é certa? Oi? Se tem várias interpretações, como que você sabe qual é certa? Eu tô explicando pra você que você falou que o negócio Deus não muda, tá na sua Bíblia. Mas se na tua Bíblia diz que ele não muda e você fala que ele muda... Mas ele tem que ver o contexto. Mas ele tem que ver o contexto. Não, mas isso aqui foi escrito em várias línguas, várias interpretações. Mas leia só esse texto. Isso foi escrito em alemão, em hebraico, em várias coisas. Vamos devagar. Aqui foi escrito em hebraico. Se você pegar só em hebraico, só em hebraico. Não muda. Só em tradução, foi outras coisas. Aqui foi escrito em hebraico. Mas vamos lá, lê o que está escrito aqui agora. Porque eu, o Senhor, não mudo. Pronto, parou aí. Quando você entende porque eu, o Senhor, não mudo, isso quer dizer que de vez em quando eu mudo, tá escrito aí, de vez em quando eu mudo. Vamos interpretar. Tem uma nota de rodapé. Vamos entender agora as interpretações, as nuances. Tá dizendo aqui, só terças, quartas e quintas eu mudo. Mas eu, no final de semana, mudo. Tá escrito isso aqui? Não. Tá escrito porque eu, o Senhor, não mudo. Sim. Se ele fala assim, não mudo, para um Deus falar isso, será que ele tá falando mudo porque é auditivo? Eu sou mudo, eu sou o Senhor e sou mudo? Não. Então não é essa interpretação. Não é. Não. Vamos interpretando. Pode ser que seja também. Que pode ser, o contexto. Lógico, então Deus pode ser um surdo mudo. Mas aqui automaticamente Deus sendo mudo, aí você já teria uma imperfeição em Deus. Então já quebrou a perfeição dele. Então não é isso. Sim. Então vamos tratar o texto como ele quer ser dito. O autor está querendo dizer para aquele povo que estava em pecado constante, em várias corrupções, que Deus, ele vela pela palavra que ele deu a Jacó e deu a Abraão, de que o povo de Israel não seria consumido. Aí ele fala, olha, eu estou tão irritado com vocês, eu estou tão querendo quebrar o pau com vocês, mas como vocês são o meu povo, o profeta está falando, mas como eu sou, vocês são o meu povo, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque ele deu a palavra e a palavra dele não mudaria, mas ele estava com vontade de arrebentar a galera aqui. Mas ele falou, não vou fazer isso não, porque eu tenho uma caridade com vocês. E tem uma passagem que diz que não tem sombra de variação nele. Exatamente. Aí um outro texto... Aqui é o seguinte... Não, continua. Aqui que eu falei com você, tem vários contextos... Mas não muda, tá certo? Não muda, beleza. Então você tá tendo um Deus agora e tá apresentando um Deus diferente desse. Um Deus que muda. Não, então é que entra aqui, tipo assim... Sabe o que ele mudou aqui? Pode ser também. Aqui tem pode ser o quê? É o que eu falo. Então me explica, dá uma interpretação aí. Porque às vezes a minha não é ruim. Olha só, fica calmo. Eu tô calmo. Fala comigo que você passa de ano. Deixa eu falar com você. Que doido. Aqui, gostei. Aqui é o seguinte, como eu falei com você, tem vários outros assuntos aqui, tem que ver o contexto do que tá falando. Veja o contexto você mesmo, eu não tô vendo mais nada não. É você agora que vai ver. Aqui tá eu, o senhor não muda, tal, isso aqui. E o que isso quer dizer? Fala pro aí entra o... Aqui entra o... Pode entrar também um monte de coisa aqui, pode entrar o quê? A predestinação. Não. Porque a gente é predestinado, por isso que ele não vai mudar. Calma. Já predestinado, calma, homem. Vai lá. Eu não estou interferindo mais em nada. É a sua interpretação pro Brasil agora. Fale a sua interpretação aqui agora. Não, já falei, tem várias coisas. Várias, me diga uma só. Ele falou que é a predestinação. Predestinou, por isso que ele ia mudar. Cadê uma? Mas aonde é que tem a predestinação nesse contexto aqui? Porque ele falou que não vai mudar, porque ele já tinha predestinado de um jeito. Ele não vai mudar, não. Não é que ele não vai mudar. Ele não muda, é diferente. Não muda. Então, se ele não muda, ele não se altera, ele mudou hoje.
Não. Então, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Concorda comigo? Concordo. Se Então, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, então aquilo que você falou que ele falhou, não foi uma falha, foi um plano dele, né? Não é questão que eu falei, que ele falhou. Entendeu? É a questão que é o seguinte, ele pode fazer uma coisa aqui e falar, não quero ser assim, mas não, quero que seja assim. Vamos lá. Isso aí de um ser humano. Não, pode, mas isso é uma falha. Gente, Deus é Deus, gente. Não, peraí. Ele pode fazer, quero fazer assim. Não fazer assim, mas não. Vou fazer desse jeito. Vamos lá. Se você não é humanizar Deus, não é isso. Calma, vamos lá. É porque existe uma coisa chamada lógica. Por exemplo, um triângulo não é um quadrado e um quadrado não pode ser um redondo. Gente, que é humano. Mas para Deus não pode. Pra gente que é humano, Deus não pode. Mas pra gente que é humano, por que Deus não pode? Um minutinho só. Eu não sei como que você formulou lógica, mas lógica é matemática pura e outra, ela não pode ser alterada. O que é lógico aqui, ali, acolá, no céu, na terra, no inferno, no céu. É lógica, entende? A lógica é algo que independe das suas interpretações. Tudo tem fim? As lógicas têm fim? Todas as lógicas têm fim? Lógica não. A lógica não tem fim. Matemática tem fim? Exatamente. Tem fim matemática? Não. Então como é que lógica tem? É por isso que eu perguntei. Que diabo tá acontecendo na tua cabeça? Mas... Não, se a lógica não tem fim... Então, a lógica, ela deve guiar todas as coisas. Fim, como é que você quer explicar Deus, botar Deus, humanizar Deus, cara? Não. Eu não tô querendo humanizar. Eu tô apenas colocando... Deus é lógica. Olha o que eu tô falando. Resumir, Deus é lógica. Então, se Deus é lógica... A lógica não tem fim, Deus é lógica. Ele não pode fazer tudo. Pode... Como é que Deus pode fazer tudo se você tá dizendo que ele é lógico? Vamos ver as leis de Deus. Por exemplo, assim... Vai lá. Como é que você encara... Como é que você encara a escravidão que Deus, ele ensina que se você bater no seu escravo durante um dia e ele não morrer, tudo bem... porque é seu dinheiro, então. Mas se você matar ele no primeiro dia espancado, você vai ser punido. Mas se ele sobreviver 2, 3 dias, você não vai ser punido porque é seu dinheiro. O que você acha disso? Você acha que tinha que ter mudado, que Deus errou aí ou que Deus estava certo? Não, estava certo, sempre teve certo. Então você apoia a escravidão? Você apoia a escravidão? Não, é o que eu falo. Aí tem coisas, aí tem várias. Mas como é que você não está apoiando o próprio Deus, a decisão dele? Não, mas aí tem vários argumentos. Não foi a decisão dele? Não. Aí tem que saber o que ele queria. A escravidão. Não, mas qual o propósito? Escravizar a pessoa. Não, qual o propósito? Escravizar. Talvez a sua dor vai ser o melhor pra você. Você acha? Talvez a minha dor vai ser o melhor pra mim. Então você acha que depende Então vamos lá. Então você quer dizer pra mim, que o Holocausto, onde 6 milhões de judeus e de outras nações foram torturados, a esse Holocausto onde crianças morreram famintas, aonde teve ali, por exemplo, grandes chacinas, tiro em cabeça, a porra toda, estupro. Vocês entenderam? Aí você acha que tudo isso faz parte de um plano de um Deus bom? É isso que quer me convencer? Não, mas eu não falei que... Mas você acabou de dizer que tudo que acontece nas nossas vidas é porque você está dizendo uma coisa e daqui a pouco quando você vê o argumento e o peso, aí você muda. Não, mas eu penso, você pula, poxa. Falar que Deus faz você deve ser coerente. Mas pra ele, o Deus dele é do mal mesmo. Não, mas então o seu Deus é do mal. Eu acabei de falar pra vocês que Deus faz o bem e faz o mal. Tá, e onde é que ele estava então no Holocausto? Me responde. O que ele estava fazendo no Holocausto? Esperando que o pessoal passasse por todo aquele desaforo, por aqueles desafios, porque ele queria algo benéfico para aquelas crianças que foram eletrocutadas ali com os pais e baleadas. Aí você está dizendo... Tava tudo no controle. Então você acha que tá tudo... Então vamos lá. Então quando o muçulmano, por exemplo... Tá suando? Mas nem chegou. Então... A gente nem chegou aí. Não, tô brincando. Olha só, mas quando você agora traz pra gente, diz assim, cara, como é que você está querendo se colocar como base para Deus? Vamos lá. Se limpa aí direitinho, fica tranquilo. Pede o Espírito Santo qualquer força, pô. Não, pai, não é questão de querer colocar como base para Deus. Se você não é uma base, um parâmetro para Deus, você não tem noção do que é Deus mais. Mas eu me coloco. Você está entendendo ou não? Mas se você entender que Deus, por exemplo, para Deus, vida para Deus, é morte ou é movimento? Pra você, o que você acha que é pra Deus? Pra Deus. Vida é morte? Morte pra ele é vida? Luz pra ele é trevas? Como é que é o parâmetro de Deus? Sem querer me colocar no lugar dele. Sim. Vida pra ele é o quê? Pra ele? Não, a vida pra Deus é do jeito que ele acha que tem que ser. Não, é do jeito que a gente tá vendo a vida. Do jeito que do jeito que ele acha que tem que ser. Não, peraí, cara. Aí você tá jogando por acaso. Não joga por acaso. Porque quando você joga por acaso, a gente fica difícil entender o Deus que você tá falando. O Deus que você tá defendendo tem que ter um parâmetro. A gente tem que achá-lo em alguma coisa. Não, você quer explicar Deus, você não vai explicar. Vamos lá. Você ninguém explica
explica É Deus, porque não, você está com frases. Escuta, eu vou te dizer rapidinho. Você está com frases de efeitos prontas, mas você não está pensando sobre elas. Não. Pensa sobre o que você está falando. Então, vamos falar sobre a questão da fonte da maldade. A gente sabe que a fonte da maldade, segundo a teologia, não é Deus. Teve um ser que estava junto com Deus e ele então resolveu pecar contra Deus. Logo, ele passou a ser uma fonte, uma personificação daquela maldade, o que a gente conhece como Lúcifer, tá? Algumas pessoas entendem que é Lúcifer, tal, e que tornou-se Satanás. Eu pergunto você concorda com essa ideia de que houve uma rebelião no céu? Não concordo, não. Não concorda? De onde você acha que veio o mal? Eu acho que pra começar, eu não acredito muito nessa historinha de Gênesis aí, né? Tá, a historinha de Gênesis. Então você não acredita que foi Deus que criou o mundo, não? Que criou os céus, a terra, formou tudo. Então não estou entendendo mais nada. Você fala que... Mas qual é a parte de Gênesis que você quer acreditar e outra parte que você, pela sua autoridade, pela manifestação do Espírito Santo em você diz que não acredita naquela parte. Aqui é porque desde o começo você ele é o que Deus pode, não ele pode. É evangélico, tal. Isso. Na verdade, eu tenho minhas teorias. Eu não sou um cara que tô dentro de religião, eu tenho minhas teorias. Né? Sim, você tem, mas as suas teorias têm que estar embasadas em alguma coisa. Tu concorda comigo ou não? Ou ela deve girar apenas em torno do que você pensa? Ela deve girar e fazer concordância. Não, mas geralmente é sempre assim, né? As nossas teorias Não, são hipóteses. Girada hipótese. Você cria uma hipótese, aí em cima daquela hipótese você apresenta, aí você agora vai ter pares para poder ver e dissecar a sua hipótese para virar uma teoria, ser bem sustentada, muito bem provada, e depois de tudo isso vai virar talvez uma lei, como a lei de Newton, a lei disso, a lei da gravidade, tudo isso tornou-se agora uma lei, porque não tem como ninguém refutar aquilo mais, entende? Isso é metodologia científica. Então, quando você apresenta Deus, então você diz, Deus é isso. Aí eu digo, bacana, cara, mas como é que você sabe que Deus é isso? Você tem que ter um método para explicar para nós. Se você diz que Deus é bom, eu digo, qual é o método que você tem? Deus é bom por causa disso, assim. Beleza, é o método. Deus é mau, Deus é bom e mau. Então você tem que provar que Deus é uma coisa e outra ao mesmo tempo, apesar de ser ilógica. É como se você chegasse aqui e dissesse para nós, olha, eu sou careca e eu sou cabeludo ao mesmo tempo. Eu vou dizer, olha, eu entendo o teu ponto de vista, é uma teoria tua, só que uma vai contradizer a outra, porque uma anula a outra. Careca desprovido de pelo. E como que você pode ter pelo se você está desprovido dela? E aproveitando isso aí que você falou, se Deus é 100% luz, da onde que surgiu as trevas em Deus, o mal em Deus? E aí, como é que surgiu agora o mal? Ele criou os dois, né? Não pode. Entenda bem, olha só. Não, é o que você falou. Tá. Mas ele não pode criar os dois. Não pode. É uma questão do princípio de lógica. Não tem lógica, não tem lógica. Vamos lá. Então tudo bem. Então ele não é 100% luz. Então se... Quem criou o mar? Quem criou o mar? Vamos devagar. Aonde que está em Deus a morte e a vida simultaneamente, ao mesmo tempo, eu quero dizer. Me explica aí agora. Morte e vida. Bem e mal, vai. Explica pra nós. Não, pera aí. Vamos continuar no raciocínio quem criou a luz, que perguntou. Deus não, assim, se o seu Deus é 100% bom, ele é 100% luz, aonde que tem trevas e mal nele? Teu quarto tá todo iluminado, tudo com luz. Aonde existe um pingo de treva ali? Ué, ele não pode criar treva? Não, tô perguntando, é uma pergunta. Não é que ele não possa, porque se ele pode tudo... Então ele pode pecar. Ele pode pecar. Ele criou a luz. Ele pode pecar, ele pode se matar também, inclusive, não pode? Ele pode tudo. Não, mas aí se matar, questão de se matar, você traz pra humanidade. Deus não é o mundo, cara. Mas ele tem vida. Você quer humanidade. Não tem vida, Deus é espírito. Você quer humanizar Deus. O espírito tem vida. Não, você quer humanizar Deus. Um minutinho só. Vamos devagar. Aí que vocês erram. Vocês querem humanizar Deus. Não humanizar. Isso é Deus é espírito. Isso é antropomorfia, né? É que o Deus dele é antropomorfismo. O Deus dele, o Jason, predestinou o padre abusador, predestinou Lúcifer, predestinou tudo isso. Não, predestinou nada. Mas ele não pode tudo? Mas você acabou de falar o discurso Você tá falando o tempo todo, gente, tá defendendo que não, Deus não fez isso. Mas você tá falando que Deus pode tudo, que Deus inclusive predestinou o mal e todas as coisas ruins. Então foi ele que predestinou o padre para estuprar, o pastor para fazer alguma coisa ruim, enfim. É isso que você tá querendo dizer para nós, pô. Você tá vendendo essa ideia, cara.
Você está chegando, levando todo mundo a uma conclusão de que Deus é um cara que faz tanta coisa, mas tanta coisa bem e ruim, que como ele sabe de tudo e tem poder para tudo, há inclusive as coisas mais miseráveis que existem no mundo, foi ele que disse, eu quero assim, quem quer fazer diferente? Aí eu pergunto, você aceita tudo isso? Quando você está enfermo, você busca um remédio? Quando você está precisando de óculos, aí Deus diz assim, porra, Júnior, eu queria que tu fosse cego, porra. Não, aí tu fala, não, Deus, mas eu não quero, eu quero usar um óculos. Eu quero que você entenda que Deus pode criar você, criou você para uma coisa. Qual coisa? Para qualquer coisa. Tá. Entendeu? E criou um cego para quê? Não, tá, não, pera aí. Tá, tudo bem, vai lá. Deus pode criar você para uma coisa, sim, entendeu? Depois ele vai pensar assim, pai, eu criei ele pra então, mas quando ele criou, não teve um propósito, cara. Ele mudou o propósito. Se eu falar, isso já corta, né? Peraí. Exatamente isso. Exatamente. Eu já sei pra onde ele vai, eu digo, cara, vamos economizar com o caminho. Não tem lógica, ele tem. Por exemplo, imagina ele, ele vem... Ele vem que eu vou perguntar. Vou responder agora, vai lá então. Deus criou você pra isso. Pra isso o quê? Você tem que dizer. Qualquer coisa, pra ser um jogador de futebol. Um viado, um sexual. Também. Pai, para. Também. Depois ele fala assim, pai, eu criei pra isso, mas vou deixar. Vai deixar o quê? Eu vou deixar agora ele ser o que ele quiser. Então quer dizer, Deus não pode fazer isso não. Deus me criou. Ele não pode fazer. Ele não pode fazer. Ele não pode fazer? Ué, mas você não pode falar que ele predestinou. Ele não pode fazer? A finalidade. Mas você falou que ele predestinou. Deus é Deus, ele criou, eu criei isso pra isso, mas ele pode deixar você fazer o que você quiser. Júnior, mas qual é a finalidade? Mas ele não pode deixar, não tem finalidade, é o que ele quer. Mas o que ele quer não tem finalidade. É o que Deus quer, mas é o que você quer. Calma, Júnior. O que Deus quer não tem finalidade, não tem objetivo nenhum, ele faz porque ele quer, entrou na cabeça dele, vai, puf, aí daqui a pouco ele vai lá, aí ele diz assim, ó, eu quero jogar esse papel aqui, eu quero jogar esse papel pra acertar no Ney. Isso. Mas quando o papel tá chegando lá, ele fala, não, volta o papel. Vou tirar, volta papel. Pode não? Então quer dizer, mas o objetivo dele, você não tá criando Deus muito ambíguo, indeciso, um infantil, mas quem uma criança. O objetivo é dele, quem sou eu falar do Você faz isso. Não, mas eu sou humano. Você é humano melhor do que Deus, cara. Você não pode humanizar Deus, Deus é espírito, mas cara. Você tá colocando Deus do seu jeito. Não. É você que tá criando um Deus diferente de tudo que existe. Você tá perguntando que Deus pode fazer isso? Você acha que Deus... Mas como pode? Ele é bom, ele aí, pode fazer o mal. Quando eu pergunto, Brasil, se Deus pode pecar, aí ele fala que não. Como é que ele sabe que Deus não pode? Não é questão de pecar. Aí eu pergunto aí, como é que ele sabe que Deus não pode fazer isso? Pecar. Talvez Deus pode tudo, menos o que eu não quero. Talvez que se vocês entendem de pecado, entendeu? E o que ele entende como pecado? Não sei, mas aí é com ele. Mas aí é com ele. Mas você conhece o que de Deus, então? Bom, agora eu quero saber isso aqui. O que você conhece de Deus? Só pra gente ter uma ideia. O que você conhece? Eu conheço de Deus o que eu sinto. O que você sente? O que eu sinto, é olhar para um mar desse aqui, ó, a natureza desse aqui, ver Deus aqui, o passarinho, a natureza, sentir o ar que eu respiro. Um passarinho, o ar que eu respiro. Tá, um tubarão, o ar que eu respiro. Um tubarão com quase 300 dentes, um predador nato que mata os irmãos dentro da barriga da mãe ainda, come todo mundo, sai triturando todo, sai no... Show de bola, natureza. Aí você faria isso? Agora a pergunta é, você faria isso? Mas ainda aí é Deus. Esse é Deus ou é Satanás, é o diabo? Aí não sou eu, aí é Deus. Esse Deus é um vilão? Aí é Deus. Aí vocês estão botando ele assim. Não, vocês querem botar ele de vilão, o seu Deus mata, o seu Deus é a causa do estupro, cria predadores terríveis para causar dor e sofrimento desnecessário, furacão, terremoto, tsunami. Isso é algo bom ou é algo ruim? Sim, vem pra mim. Então é o seguinte, vocês estão falando que esse Deus é ruim, porque ele é isso, cria furacão, que mata, não sei o quê. Não é que Deus é ruim. Não, você que falou isso. Não, vocês estão falando, você falou assim, esse Deus, vocês estão jogando pra mim, falando assim, mas esse Deus que você acredita, ele é isso, ele é aquilo. Pra você responder. Sim. Então, é isso mesmo, tudo? Então, vocês podem botar ele assim. Estão botando ele assim. Não, eu perguntei assim, ó, Deus é bom. Você falou, não, meu Deus é ruim. Aí eu falei assim, não, mas seu Deus predestina, então você falou, predestina. Não falei que meu Deus é ruim. Eu falei que meu Deus faz o que ele quiser, da forma que ele quiser. Você não falou que ele cria o mal, que ele faz a maldade? Deus faz o bem e faz o mal também. Se ele quiser fazer, ele faz. Quem faz o mal, a gente chama como? Não é a gente chamar. Aí é ser humano. Mas a gente é humano, filho. E você quer que eu fale na língua do robô? A gente é humano, não é questão de língua do robô. Qual língua que eu falo? Deus pode fazer qualquer coisa. Como é que eu posso falar com Deus? Como é que eu chamo uma pessoa que pratica maldade? Não, mas aí, como é que você pode falar com Deus? Mas aí tem que saber você. Eu sei de mim. Como é que eu falo com Deus? Não, eu sei. Como é que você chama uma pessoa? Cada um sabe de si. Então Deus, eu falo com Deus como pai não criou um caminho seguro. Deus como pai não criou um caminho seguro para chegar nele. Cada um sente Deus da sua forma. Então é muito subjetivo. Você sente Deus do jeito seu. Mas isso não é subjetivo, cara. Deus é humano, cara. Deus não é humano, não. Deus não é humano. Então esse Deus não é o Deus bíblico, poxa. Que você tá falando. Porque o Deus bíblico, sabe o que ele faz? Ele entra na atividade humana, ele
luta com pessoas, ele entrou num deserto com pessoas, ele disse que estava do lado do povo de Israel. Diz o que tem que fazer, da lei. Ele levou bebida, ele acendeu fogueira, ele tratou com carinho todas as tardes. Ele fez tudo isso. Aí você fala que ele é espírito, mas ele é espírito, mas ao mesmo tempo estava conversando com Abraão, comeu com Abraão, fez tudo com Abraão. Então quer dizer, aí esse mesmo Deus que você, quando eu mostro esse Deus para você, você corre dizendo que Deus é totalmente espírito. Não, ele é espírito e pode fazer o que ele quiser. Tá, mas quando você fala o que ele quiser, quando você fala assim, ó, ele pode fazer o que ele quiser. Pode não, ele faz. Mas quando ele fala, eu não mudo, automaticamente, se Deus diz, olha, eu sou um Deus de amor e quero o bem das minhas criaturas, quero que todas se arrependam e venham a mim. Clama a mim e responder-te-ei, dar-te-ei dias de abundância. Não é de maldição, certo? Aí, de repente, você me traz um outro Deus que pensa completamente diferente, que quer a maldade. Então, há uma contradição de deuses. Há uma contradição, porque se um pensa que quer o teu bem e o outro diz, não, mas eu não quero tão bem dele, eu quero o mal também, então peraí, cara, tem alguma coisa errada. Porque o que é mal pra nós? Mas Deus não quer a maldade, cara. Então se Deus não quer a maldade, por que permitiu a escravidão? Cara, o desejo de Deus, né, daqui... Tá, e por que ele permitiu a escravidão humana? Permitiu não, ele ordenou a escravidão, falou, vai e escraviza esses povos. Por quê? Mostra que o texto é escravidão. Por que você acha que ele é Deus? Ordenou porque ele é Deus, gente. Aí você entendeu que então essa escravidão tá certa? Oi? A escravidão tá certa? Não, mas aí não sou eu que tenho que achar, cara. É o que eu falo pra você, não sou eu que tenho que achar. Mas você não acha nada certo nem errado. Mas não tá certo nem errado pra você, nada. Se Deus mandasse você matar seu filho... Tá legal entrar na tua casa, tá legal entrar na tua casa. Se Deus mandasse você matar seu filho, você mataria? Cara, Deus é Deus, cara. Sim ou não? Se ele mandar matar o filho, aí... Entra vários assuntos chocou, aí, né? Irmão? Aí tem vários assuntos aí. O assunto mas Deus está querendo, pô, ele quer, e aí? É assunto discutível. Mas ele quer. Ele não vai mandar porque não tem filho, né? Não, mas ele quer. Que tua mãe, se ele mandar, eu... Tua mãe, teu pai, teu irmão, teus irmãos, teus amigos. Ele quer. E aí? Não, vocês querem. Não, vocês querem botar Deus assim. Está escrito aqui na Bíblia que Deus manda matar. Mas isso aí manda você matar. Isso aí foi escrito em outra época, cara. É outra época. Eu não tô entendendo. Então por que você está seguindo Jesus se isso aí é de outra época? É de outra época. Isso aí foi outra época. E Jesus, você segue por quê? Mas eu tipo assim, a minha teoria de visão não é muito sobre Bíblia, essas coisas não, cara. Muitas sobre coisas o quê, eu também não concordo, não. Mas só que eu continuo falando. Você inventou um Deus. Deus, vocês estão inventando de vocês? Não, a gente tá falando de acordo com a Bíblia. Não, vocês estão querendo botar Deus do jeito de vocês, pô. Por que Deus não pode fazer? Se Deus é isso, Deus não pode ser isso. Caraca, não. Mas ele que fala na Bíblia. Não, Deus pode ser duas pessoas ao mesmo tempo. Não, nós não estamos criando Deus. Nós estamos rejeitando. Você falou de lógica e matemática. Exata, não falou? Nós estamos... Lógica e matemática. Deus pode ser duas pessoas ao mesmo tempo. Não, Deus pode ser duas pessoas. Duas pessoas ao mesmo tempo. Pode, lógica dele pode ser. Explica pra nós. Politeísmo. Ele pode ser. Explica. Você falou que de lógica e matemática. Explica pra nós como é que pode. Deus pode ser tudo. Explica. Tá aí o microfone. Já falei que ele pode ser tudo. É um politeísmo. Ele pode ser tudo. Explica pra nós essa teoria. É porque ele como é que ele pode ser duas coisas ao mesmo tempo? Pode, é que ele é espírito. Então explica se pode. Aí você fala, então, mas explica, como é que pode? Mas ele pode. Explica, pode. Explica, pode. Não, você falou de aí eu quero lógica. Que você explique. Quem criou esses dois deuses? Você falou de lógica. Quem criou esses dois deuses? Eu não falei que existem dois deuses. Você falou que existe o Deus bom e mau. Falei que Deus pode ser tudo do jeito que ele quiser que seja. Como que ele vai ser um Deus bom e um Deus mau? Como que ele vai ser um Deus bom e um Deus mau? Não, não é de questão que vai ser o Deus bom. Ele pode fazer o bem e pode fazer o mal. Do jeito que ele quiser. Aí quem que sou eu pra poder falar que não pode? Ou você pode, né? Que não pode ser sim. Então é contraditório? Não é contraditório, é do jeito que ele quer. Um quadrado pode ter 4 lados iguais e 4 ângulos de 90 graus e infinitos lados ao mesmo tempo? Esquece quadrado, cara. Esquece quadrado. Não cara. Tem condição. Existe isso, cara. Bom, esquece quadrado. Brasil. Esquece quadrado. Brasil, vocês são agora, bons, cara. Vocês querem aproveitando explicar, aqui, botar quadrado pra explicar. Aproveitando essa oportunidade, dá pra agradecer aqui ao Júnior. Brigadão por tudo. Agradeço de todo o coração. Antônio, brigadão também pela participação, tá? Estávamos aqui apenas almoçando com um amigo e aí ele resolveu trazer para nós um tipo de Deus que a gente desconhece a formatura, conhece o formato, desconhece o método, desconhece absolutamente tudo. É um Deus que, na verdade, é como se fosse um inexistente.
né? É um Deus que está aqui, ali e acolá, mas no mesmo tempo não está em nenhum lugar. É um Deus que existe, diz, pim, parei de existir, acabou, porque eu posso todas as coisas, tá? Um forte abraço para vocês, espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo, viu? Antônio, manda um abraço pra galera aí. Um abraço aí, galera. Então a gente conheceu mais um tipo de Deus inventado por mais uma pessoa e assim seguimos com as invenções humanas. Um forte abraço e até o próximo. E até o próximo vídeo, Brasil. Até lá. É louco, meu irmão. Tu viu isso, boy? Os caras pegaram o argumento do Júnior, fizeram picadinho. O Jason Ferrer com aquela malícia de quem já foi do sistema e o Antônio Miranda com aquela precisão de um cirurgião de manuscrito mostraram que o Deus desse rapaz é um delírio geométrico. Como é que o cara quer explicar Deus como um quadrado de infinitos lados? A fundamentação é letal. O Antônio Miranda foi cirúrgico no final. Ele fundamentou que esse Deus que o Júnior inventou é um Deus inexistente por definição. Se o cara diz que Deus pode parar de existir e voltar a existir porque pode tudo, ele destruiu o conceito de eternidade e imutabilidade que a própria teologia defende. É o Deus Pim, meu irmão. Os caras provaram que cada cristão inventa um Deus novo para caber na sua própria confusão mental. O Jason e o Antônio mostraram que a teologia é um puxadinho de invenções humanas. Ridicularizaram legal, boy. O cara queria botar o ateísmo no lugar, mas saiu de lá conhecendo mais uma versão beta de uma divindade que não faz sentido nem para quem acredita. O Jason Ferrer triturou a ideia de que Deus está em lugar nenhum e em todo lugar, como se fosse um fantasma quântico. É muita viagem para quem tá querendo fugir da realidade, meu irmão. O táxi desse Deus aí tá com o motor fundido desde o almoço. Que surra de razão, família! O Jason Ferrer e o Antônio Miranda mostraram que no além da fé e na teologia reversa, o que manda é a realidade nua e crua. Se tu curtiu ver o Deus quadrado virando farelo na mão dos mestres, já sabe, estoura esse like, se inscreve nos canais dos brabos e comenta aí embaixo. Tu prefere o Deus pimpado ou a realidade do mundo, boy? Valeu, Júnior, pela coragem de levar essa janta. E valeu, Jason e Antônio, por não deixarem passar nada. E se liga, quem vive de fábula é a Disney. A gente aqui vive de exegese e deboche na cara do dogma. Poucas, meu irmão. Fui, boy.